o que a gente está tendo de entrevista essa semana, mas é bom para que a gente tenha projetado o ano de 2020. É um ano importantíssimo. Eu digo sempre isso, né? Parafrasear novamente o Dilson Barbosa, quando ele fala que Feira de Santana não tem Bahia e Vitória, o nosso Fluminense e o nosso Bahia de Feira não estão à altura de Bahia e Vitória ainda, então as pessoas discutem muito mais política do que futebol. E no ano de eleição, mais ainda, 2020 começou já com essa expectativa, porque em outubro teremos as eleições municipais. A gente conversa agora com a deputada federal Daiane Pimentel, né, que é pré-candidata também à Prefeitura Municipal de Feira de Santana pelo PSL. Deputada, muito bom tê-la aqui, prazer recebê-la mais uma vez, abraçar também o seu esposo Alberto Pimentel, também pré-candidato a vereador em Salvador, né? Está aqui também acompanhando a senhora, o amigo Tito, também da assessoria de imprensa da deputada. Um ótimo dia, prazer tê-la aqui no nosso programa. Inicialmente queria que a senhora analisasse um pouquinho o que foi o ano de 2019, né? Primeiro ano da senhora lá na Câmara Federal, primeiro ano de mandato, como que a senhora analisa esse intenso 2019 que a gente teve na política nacional e também no próprio mandato da senhora, e já projetando também 2020, como eu disse, é um ano cercado de expectativas. As esperanças já se renovam quando a gente troca de ano, quando é um ano de eleição mais ainda, as discussões ficam mais afloradas. Um ótimo dia, prazer ter a senhora aqui conosco. Bom dia, Feira. Eu gosto desse nome porque quando a gente fala Bom Dia Feira, a gente já está abraçando o programa e já está abraçando a nossa cidade. Agradecer aqui, Miro, Fernando, Paulinha, Milena, pelo convite. É uma satisfação enorme estar na minha cidade. Principalmente, viu, Paula, quando a gente é bem cobrado. Cadê essa deputada que se elegeu e foi-se embora? Não, minha gente, eu tô trabalhando. Meu pai do céu, eu amo demais esse lugar. Nem Orlando, nos Estados Unidos, me fez esquecer a minha cidade de Feira de Santana. A questão é que a gente trabalha demais. E aí, essa minha estadia em Brasília toma muito meu tempo. E foi justamente essa ausência nessa cidade, viu, Fernando, que me fez hoje chegar e poder dizer que no meu primeiro ano de mandato, como neófita na política, eu fecho esse 2019 como a primeira congressista, custo-benefício, qualidade legislativa, avaliado pelo ranking dos políticos. E estou entre os 40 a nível Brasil. Então, eu acho que é uma resposta, né, Paula, do trabalho que a gente tem feito com muito cuidado, com muita atenção, obviamente não fazendo tudo que a gente gostaria, mas tentando viabilizar um pouco do que a gente planeja, tanto para a Feira de Santana quanto para a nossa Bahia inteira. Eu estou muito feliz com esse primeiro ano de mandato, apesar dos obstáculos que nós estamos enfrentando. Política é isso mesmo, faz parte, mas eu acho que eu pude mostrar um pouco daquilo que eu falava muito em campanha. Se vocês querem uma mulher de coragem, pode confiar o voto em Daiane Pimentel, que essa mulher de coragem vai lutar pela nossa cidade, vai lutar pelo nosso estado. E eu dou risada, viu, pessoal, porque lá em Salvador, eu gostaria até de mandar um abraço muito especial para toda a mídia de Salvador. O pessoal está sendo muito receptivo comigo. E aí o pessoal fica pedindo, e aí é pré-candidata em Feira de Santana, e eu sempre fugindo da resposta, porque eu não poderia dar essa resposta, apesar de amar a minha capital, lá. Eu tinha que dar essa resposta aqui, na minha terra, na terra onde eu serei pré-candidata. Então eu estou fazendo isso aqui em Feira de Santana, e no programa de vocês, pela primeira vez, eu estou dizendo, professora Daiane Pimentel é pré-candidata à Prefeitura de Feira de Santana, sim. Bom, entendo isso como ponto de partida, como é que foi construída essa pré-candidatura, né? A senhora, e foi importante a senhora tocar nesse assunto, porque realmente é um feedback que a gente recebe muito dos ouvintes aqui, de que as notícias da Daiane Pimentel vêm muito de Salvador, talvez até pelo seu esposo ser secretário em Salvador, em algum momento vai dar uma entrevista lá em ato de governo lá, e alguém pergunta alguma coisa sobre o futuro político da senhora, e as notícias acabam vindo por Salvador. Aí eu vou mudar um pouco a pergunta para a gente falar da pré-candidatura de vez. A senhora, tendo como ponto de partida isso, como é que é o cotidiano da senhora em Feira de Santana, Salvador, Brasília? Como é que a senhora tem conseguido nesse tempo conciliar a vivência em Feira de Santana com a vivência em Salvador, com a vivência em Brasília também no cumprimento do mandato? Eu imagino que deve ser um desafio se dividir. Como é que tem sido isso na rotina da senhora? A questão legislativa, ela por si só já toma um tempo que é praxe, né? Geralmente os deputados estão em Brasília de terça a quinta. Como eu sou presidente de partido, eu acabo estendendo muitas vezes esse tempo lá.
E como eu já iniciei como uma deputada governista, né, e aí o tempo de transição, que não se dá apenas naquele primeiro mês ali de janeiro, de dezembro e tal, mas pelo menos os 6 primeiros meses para nós do governo foi um tempo de transição, e isso também pediu mais do meu tempo em Brasília. Salvador é a extensão desse meu trabalho realizado em Brasília. Meu esposo, como ele tem a pasta lá, ele é secretário em Salvador, acaba também com que a gente tenha que ficar um pouco de tempo em Salvador. E Feira de Santana é a minha casa. Feira de Santana é onde eu venho descansar, onde eu venho me confortar, onde eu venho ver a minha família, as minhas coisas. Isso aqui é a minha vida, Feira de Santana. Mas nem sempre eu tenho esse tempo. Eu costumo comparar a feira com meu filho. Tem alguma coisa que eu ame mais na vida do que o meu filho? Não tem, né? Mas eu vejo muito pouco o meu menino. O meu menino passa pelo menos 3, 4 noites na semana sem a mãe. Sem ter o contato com a mãe. Então eu não costumo buscar meu filho na escola, eu não costumo levar meu filho na escola. Pense aí vocês, Ferencio, o quanto que isso me dói. Me dói muito. Então, é uma criança de 4 anos de idade. Ele está nesse ritmo desde que nasceu, vendo a mãe dele ser do mundo. Mas é muito difícil. E a gente não faz isso por falta de amor. A gente faz isso porque a gente tem ideia de que a gente precisa honrar os nossos compromissos. E aí, é por isso que eu fico mais ausente de feira. O importante é o trabalho para qual eu fui eleita. Nesse meu primeiro ano, eu fui eleita para ser parlamentar. Nós somos parlamentares em Brasília. Né? Feira de Santana, ela vai receber a resposta dessa nossa busca lá. Agora, com essa pré-candidatura consolidada, a gente começa a ter a necessidade de estar um pouco mais próximo para ouvir da comunidade o que é que ela espera de nós. Então, eu vou estar mais presente na cidade, vislumbrando essa eleição. E aí, passando essa eleição, se eu lograr êxito, óbvio, vou estar mais próximo ainda do meu povo. Caso não, voltarei as minhas funções em Brasília no mesmo ritmo, para quando findar o ano, eu apresentar resultados como esse que eu acabo de trazer aqui. Bom, aí agora sim, falando da construção dessa pré-candidatura, né? Como foi que isso se deu? Até porque, eu digo isso porque a senhora é relativamente nova na política, né? A senhora acabou de cumprir o primeiro ano de mandato, com mais 3 pela frente, passou por um processo eleitoral em 2018 e, de repente, aparece também como pré-candidata a prefeita de Feira de Santana. Como é que foi construída essa pré-candidatura? E foi algo que a senhora já almejava quando entrou na política? Ou foi algo que depois, durante o cumprimento do mandato, que sentiu a necessidade de se tornar pré-candidata? Como é que foi essa construção? Falei tanto, esqueci da resposta principal. Não, tranquilo. Professor é assim, gosta de falar. Então, meu povo feirense, o que é que acontece? Diziam, né, antes de eu entrar em um mandato, que a política, que muitas vezes você não se governa. E realmente eu senti na pele isso. Você, quando entra na política, você já começa a ser uma peça da história das outras pessoas. Você não é peça apenas da sua história. E a necessidade da gente lançar essa candidatura em Feira de Santana é para justamente mostrar que o que a gente busca na política é dar opções à nossa população. É crescer o nosso espaço partidário, porque hoje a política ela é construída de forma partidária. Eu não estou querendo dizer com isso que bom que nós temos partidos. Não, eu estou querendo dizer com isso que a gente respeita as leis democráticas. O partido, ele é uma estrutura, ele é uma esfera. Muitas vezes você não concorda com tudo que está escrito no estatuto, mas você segue por uma questão de ordem, por uma questão de hierarquia. Então a gente precisa crescer esse ritmo partidário. Feira de Santana precisa de mais opções. E eu acho que a vez da política é essa, pessoas novas na política. Então, por ser eu acho que não é nem relativamente, viu, Miro? Eu acho que é nova total mesmo, neófita, amadora mesmo, porque eu acredito que a política profissional já deu o que tinha que dar. Principalmente porque não se profissionalizou por bem. A política brasileira, ela se profissionalizou pelo mal. A gente hoje depende de SUS, depende de creche, depende de escola pública, e a gente não tem o resultado esperado. E a política está aí há anos, então a gente precisa trazer um pouco a sociedade comum, a população para dentro da política. E o PSL tem essa marca. Estou até convidando aqui para filiação já, viu, do PSL, porque nós não temos ideia de trazer vereadores já eleitos. Nós queremos que pessoas novas, que nunca tiveram oportunidades em partidos comandados por caciques,
tenham dentro do PSL a oportunidade de ter a sua legenda, de ter a oportunidade de se candidatar e, quem sabe, conseguir conquistar. Então, o meu nome, ele consegue ser um nome que consegue agregar isso. E as pessoas nas ruas, as pessoas do meu grupo político têm pedido isso, que a professora Daiane Pimentel lidere essa corrida eleitoral numa cidade tão importante como Feira de Santana. Como vocês bem sabem, em Salvador nós estaremos apoiando a candidatura do atual vice-prefeito Bruno Reis, então a gente precisa mostrar a nossa cara em outras cidades. E Feira de Santana é um cenário muito propício a isso. Bom, a senhora foi eleita muito naquele momento em que as pessoas passaram a conhecer a senhora juntamente também com o próprio atual presidente Bolsonaro, né? A gente costuma chamar da onda do bolsonarismo, mas talvez tenha sido uma coisa mais como um ponto de partida mesmo, para que as pessoas pudessem também conhecer a senhora. E sempre teve, nunca escondeu, o presidente Bolsonaro como um líder importante, politicamente falando, para a senhora. E recentemente a gente teve, né, algumas ranhuras aí entre o partido PSL e o presidente Bolsonaro, chegando a ponto, inclusive, do presidente partir para a criação de um novo partido, né, o Aliança pelo Brasil, e que teve a saída de alguns líderes também importantes dele, do próprio PSL, para esse partido. Outros permaneceram no partido, que foi o caso da senhora. Como foi que se deu essa decisão e como é que está a relação com o presidente Bolsonaro e o PSL, mais especificamente com a senhora, que desde o começo o colocou como líder importante, politicamente falando, para a senhora? Então, Fernando, o que acontece? As pessoas que dizem que eu surfei na onda, talvez elas não conheçam o meu histórico. Quando o Bolsonaro me convidou, porque foi o Bolsonaro que me convidou, ele não tinha 2% a nível nacional. Na Bahia, quando se falava em Bolsonaro, a grande maioria da população achava que o nome era até nome de remédio. Quantas vezes eu ia pra rua e o povo me taxava de maluca, uma louca, uma doida, gritar, muitas vezes sozinha. Eu, meu esposo, alguns poucos amigos, que a gente precisava de mudança. Quem é Bolsonaro? Bolsonaro é a personificação daquela mudança que acreditávamos no momento ser necessária. Foi o nome que se colocou à disposição e dentre os nomes que nós tínhamos, nós não queríamos a continuidade do PT, a maior viabilidade que nós tínhamos. Então, eu aceitei fazer companhia ao deputado Bolsonaro, na época ainda deputado, e marcar essa luta com ele. Quem é que ia me dizer em 2015, 2016 que Bolsonaro ia ser presidente? Quem? Mas eu acreditei num projeto. Nós personificamos esse projeto com a figura do Bolsonaro. Que projeto é esse? Combate à corrupção, mudança na política, oportunizar pessoas que não faziam parte da chamada velha política. Quando eu falo velha política, eu não quero descartar todos os líderes de experiência, certo? Nanda, eu quero dizer que a gente precisa também oportunizar pessoas novas e que querem mostrar um trabalho diferenciado. Então, eu, naquela época, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto mulher, vim para desmistificar rótulos que as pessoas empregavam em Bolsonaro, inclusive a grande mídia. Ele era o machista, ele era o racista, ele era o preconceituoso, ele era a pessoa avesso àqueles que tinham um certo nível educacional maior. Ou seja, eu sou uma professora. Imagine você enfrentar a minha própria categoria, que ela é de raiz de esquerda, e enfrentar pessoas... Eu tô dentro da Bahia. A Bahia tem religiões múltiplas. Eu me declarar cristã e querer um candidato cristão, ser mãe de família, deixar meu filho pequeno em casa e ir pra rua gritar o nome de Bolsonaro e o projeto que ele defendia. Então, eu ajudei a construir o que hoje é o Bolsonaro. Eu ajudei a construir o presidente que está hoje sentado naquela cadeira no Palácio do Planalto. Porém, quando ele sentou naquela cadeira, ele me deu várias pistas de que ele não quer fazer aquilo que ele foi eleito para fazer, que é o combate eminente à corrupção. A minha ficha é limpa. Eu não devo nada a ninguém. As pessoas tentam me caluniar, tentam de tudo, mas não conseguem, porque contra fatos não há argumentos. Eu quero que o Bolsonaro siga essa linha, e ele está se desviando disso. Você vê, tentando tirar a autonomia do ministro Sérgio Moro, tirou o COAF das mãos do Ministério da Justiça, botou no Ministério da Economia, estagnou 700 investigações de corrupção por conta do filho dele que está sendo investigado. Estamos vendo aí vários... professora, mas por que hoje? Porque é hoje que eu tenho conhecimento disso.
Eu não poderia falar de Bolsonaro presidente enquanto ele era deputado federal. É hoje que ele está no poder. Eu passei o ano analisando, extremamente intransigente em muitas maneiras de deliberar. Delibera de forma unilateral. Esqueceu todo o grupo político de pessoas como eu, espalhadas pelo Brasil, que lutou pela candidatura dele, para hoje dar espaço ao Centrão. Só lá em Brasília nós temos 700 nomeações idas para o Centrão. Foi para isso que a gente elegeu o Bolsonaro, então eu preciso ser uma crítica dele, porque se eu não sou uma crítica dele, eu sou um capacho. E eu não me elegi para ser capacho de ninguém, nem de Bolsonaro, nem de qualquer outro. Eu estou aqui para fazer pelo povo, para defender aquilo que eu acredito, e o que eu acredito não é pessoa, eu acredito em ideias. Pessoas, enquanto elevar essas ideias, terão de mim confiabilidade. Desviou disso, já não tem mais. Então essa relação dele com o PSL ficou totalmente desgastada. Agora, se você pega aí, Bolsonaro, que foi eleito dizendo que ia combater a corrupção, que não queria conversa com o sistema, tem um líder hoje que é investigado por desvio, por corrupção, que é o Fernando Bezerra, senador lá de Pernambuco. Quem viu o Fernando Bezerra na campanha de Bolsonaro? Eu passei 4 anos fazendo campanha para Bolsonaro, fazendo pré-campanha para Bolsonaro, para ele me botar o Fernando Bezerra como líder. Aqui na Bahia, os 2 vice-líderes que nós temos são da base de Rui Costa. Ou seja, com que loucura é essa? A gente aqui lutando por uma ideologia, um momento que a gente consegue estar no poder, consegue deliberar da forma como a gente acredita, a gente vai dar poder ao inimigo. Então, o ministro do Turismo sendo investigado, a gente não vê Bolsonaro falar nada. Ou seja, totalmente seletivo. E o que acontece? Nós temos hoje, dentro do PSL, o PSL raiz que nós chamamos, o PSL que fica. Nós temos delegados da Polícia Federal, inclusive lavajatistas. Você acha que esses deputados, que são delegados, que têm uma trajetória, uma carreira, jogariam fora se não entendesse que Bolsonaro está completamente equivocado? Nós temos médicos renomados, nós temos professores, que sou eu, nós temos jornalistas dentro do nosso grupo, pessoas racionais, que estão ali para dar seguimento ao projeto que iniciamos. E não para virar capacho de presidente. Quer dizer que o presidente agora tem outro discurso. Não vai mais combater, tem que juntar, não tem nada. Tem que continuar como era sempre, porque ele foi eleito por isto, e é para isso que ele está lá. Se ele tiver coragem de enfrentar isso, ele vai ter meu apoio sempre. Se não tiver, vai ser criticado, doe quem doer, eu tô aqui para falar aquilo que eu penso, a verdade, para falar aquilo qual eu falava na campanha também, e aí a gente vai ver o resultado disso tudo no final. Bom, e em política, deputada, as pessoas costumam falar muito em lado, né? A esquerda certamente não é o lado da senhora, mas como é que fica a situação da senhora em relação ao governo agora? Segue com um apoio com ressalvas ou faz uma oposição ao governo? Como é que fica a situação politicamente falando, tanto do partido como da senhora em relação ao governo Bolsonaro? É importante que minha população feirense saiba que eu sou uma crítica, eu não sou uma cretina. Eu não tenho a menor vontade de seguir com esquerda nenhuma. Pelo contrário, você é uma eterna antagonista da ideologia. Mas isso jamais vai me estagnar de ter um diálogo com quem quer que seja, certo? É importante a gente entender que as nossas relações em Brasília, inclusive com a própria esquerda, a minha relação é uma relação muito amistosa, eu sou muito respeitosa com os meus colegas, e aquilo que for para beneficiar a sociedade, pode ser qualquer um, vai contar com o meu apoio. Então, assim, o governo não é Bolsonaro, o governo é Paulo Guedes, o governo é Sérgio Moro, o governo é professora Daiane Pimentel, é Joyce Heisselmann, são os deputados do PSL, tantos que ficam com o Bolsonaro quanto os que seguem conosco. O governo é um conjunto, é uma estrutura de ideias que apostamos. Então, óbvio que a professora Daiane vai dar seguimento. Só não irei dar seguimento quando esse conjunto, essa estrutura de ideias, ela for contrária àquilo que nós pregamos. Como, por exemplo, na reforma da Previdência, eu votei a favor da reforma da Previdência, porém, eu fui contra 2 pontos. A reforma como estava sendo feita para a classe dos professores e a reforma como estava sendo feita para a classe dos policiais, da nossa polícia, dos agentes de segurança pública. Então, por quê? Porque eu achei que a classe dos professores e a classe dos policiais estavam sendo injustiçadas. Debati isso pessoalmente com o ministro Paulo Guedes, dei meu ponto de vista para ele e falei, a partir daqui já não conte com o meu apoio. E na votação, quem quiser conferir, tá lá, foi nominal, e esses 2 destaques contaram com o meu apoio. Entendeu? Então, assim, no que for benéfico à população, vai ter sempre meu apoio. Eu continuo sendo governista, porque o governo não é Bolsonaro, o governo é uma estrutura que eu também faço parte.
E eu quero ver o melhor para o meu país. Agora eu quero que as promessas, elas sejam mais efetivadas. Eu quero que essa ideia... Bolsonaro deu uma declaração essa semana aí, dizendo que se pudesse, pararia com as investigações em relação ao filho. Pelo contrário, aquela pessoa que está disposta a combater a corrupção, ela tem que dar continuidade para provar. Eu, por exemplo, existem várias calúnias ao meu respeito. Eu cheguei na Polícia Federal em Salvador e falei, olha, meu irmão, falei lá com a polícia, eu quero que você me investigue, porque estão dizendo isso de mim. Então você tem que se colocar como objeto quando você não tem nada a temer. Então, se você quer se retirar de uma investigação, porque alguma coisa você deve estar devendo. Então, são essas as críticas que eu faço ao governo Bolsonaro, que obviamente também tem seus acertos. Eu não vou ser hipócrita, não vou virar oposição simplesmente por oposição, jamais. Vou estar apoiando nos acertos, sim, e vou estar criticando os erros, porque este é o meu papel. Bom, deputada, falando agora como pré-candidata a prefeita aqui em Feira de Santana. Claro que a gente vai ter oportunidade ao longo desse ano, até o mês de outubro, de falar sobre os projetos de cada um, mas de modo geral e em linhas gerais, como é que a senhora pensa a cidade de Feira de Santana e, obviamente, como pré-candidata, após também, quando se tornar de fato candidata, quando iniciar o processo eleitoral, o que a senhora pretende apresentar como um projeto para a Feira de Santana? Olha, Feira de Santana, ela não pode continuar no patamar de apenas de cidade grande, geograficamente falando. Feira de Santana precisa mostrar a sua cara como uma das maiores cidades a nível nacional. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito, eu não nego isso, da ajuda da população. É a população que vai dizer, precisa disso, tem como fazer, a gente precisa daquilo. Projetos a gente apresenta, eu posso pagar qualquer consultoria aí de projeto e dizer, meu projeto é esse aqui para a cidade, tudo lindo e maravilhoso. Não, eu tô aqui porque eu cansei de ver só a política profissional tomando conta, sou uma cidadã comum e eu quero essas pessoas governando comigo. A gente precisa dar uma vazão maior na questão, na nossa área industrial de Feira de Santana. A economia de Feira precisa ser melhor e mais explorada. O nosso potencial comercial é enorme. A gente precisa olhar também um pouco mais para os nossos bairros de subúrbio. Como é que estão as creches, como é que estão as escolas, como é que estão os postos de saúde. Essa população está satisfeita? O que é que precisa ser feito para melhorar? E chegar em cada bairrozinho, chamar esses líderes comunitários, a população e ouvir dessas pessoas. Não é o que eu penso para a cidade, entendeu, Fernando e Miro? É o que a população pensa para a sua cidade. Eu estou aqui apenas para dar ordem de executar. Se a gente pensa que qualquer cidadão, qualquer que seja ele pode ser capaz de consertar uma cidade numa simples frase, a gente já vê que ele está começando errado. Ninguém é capaz disso e nem pode ser. Uma cidade, ela deve ser construída com estrutura, com um grupo, com as pessoas dizendo o que espera e o que quer. E quando não atendidas, que elas entendam o porquê. Porque às vezes você dá um não, mas você não explica. Então a sociedade não respeita aquele não aceita. Mas quando você explica do porquê, né, as coisas mudam. Mas você tem que correr atrás de mudar os parâmetros da sociedade. Essa questão do comércio é muito importante, porque o que nós temos hoje, eu vou dizer que Feira de Santana é cidade turística? Vou estar mentindo, não é? Mas será que a gente não pode transformar? Pode. Inclusive o turismo de comércio. Eu chego em Brasília, eu converso muito com as minhas colegas, eu falo que aqui é um polo muito grande, você acabou de falar de lojas de roupa. A gente precisa explorar isso mais. O mundo da moda, o mundo da beleza, do serviço. Trazer essa população que está desempregada hoje para ter o que fazer. Fazer com que pessoas de outras cidades vizinhas venham para cá ser atendidas, porque aqui tem que ter serviço de qualidade. E aí a gente entra com parcerias públicos-privadas, que é muito importante também, fazendo essa economia vigorar. É isso que eu penso. Agora, obviamente, eu tenho que ter uma equipe comigo para estar me direcionando. E o que é mais fundamental, a voz da sociedade. Porque se não for para estar ouvindo o que o povo está dizendo e concretizando esses pedidos, não adianta eu estar aqui disposta a me pré-candidatar. Bom, a senhora é muito ativa nas redes sociais e aí as nossas redes sociais também acaba chovendo perguntas aqui durante essa entrevista. Eu já vou de antemão pedir desculpa, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas de todo mundo, mas a gente vai tentando aqui. Um ouvinte, me parece, foram mensagens diferentes aqui, mirou a mesma mensagem. Tem um ouvinte que pergunta o seguinte, que fala, me parece, mas a mesma, são perguntas parecidas, né? Não sei se foi da mesma pessoa. Falou a questão da onda do bolsonarismo e com o desgaste com o presidente Bolsonaro e a saída do PSL, como que vai se conseguir agrupar partidos para a pré-candidatura aqui à Prefeitura de Feira de Santana. E pergunta
se Bolsonaro irá subir no palanque da senhora ou do pastor Tom. Como é que ficaria esta questão? Mas independente de em que ele suba no palanque, é uma pergunta interessante a questão da aglutinação de partidos, que a gente sabe que para uma composição de eleição muitas vezes acaba também sendo importante. Claro, é importante salientar que para você subir em qualquer palanque, você tem que ter primeiro o partido desse palanque. E o partido da aliança, ele ainda não foi homologado, ou seja, ele ainda não existe, certo? E os técnicos mais efetivos, a questão eleitoral, tendem a dizer que é muito difícil. Você vê que Bolsonaro falou em 1% de chance do partido ser homologado para 2020. Eu sei que eu terei palanque, eu sei que a minha ficha é limpa, eu sei que eu tenho ideias, eu sei que eu sou nova e eu estou fazendo um ótimo trabalho. O meu palanque serei eu mesma e o trabalho que eu fiz e aquilo que eu quero construir junto com a minha sociedade. Então, assim, eu não acredito que o presidente Bolsonaro tenha a intenção de subir em palanques, ele mesmo tem reiterado isso. Mas eu tenho certeza que, do que eu conheço do presidente Bolsonaro, ele não sobe palanque de pessoas que ele não conhece. Né? Eu não tenho lembrança alguma de relação entre o deputado que você citou e o presidente Bolsonaro. Mas, ainda que o fosse, eu estou aqui para mostrar a minha marca, o meu trabalho. Não vai ser Bolsonaro que vai governar a cidade de Feira de Santana. Pouco ele conhece, nunca esteve na cidade. Quem está aqui somos nós, quem conhece sou eu. Quem quer o melhor para a Feira de Santana, quem tem buscado durante esse mandato coisas para a Feira de Santana sou eu, e é com esse palanque que eu vou estar falando para a nossa sociedade. Bom, tem mais perguntas também através do WhatsApp da gente, né, Na Miro? verdade, no Bom Dia Povo, meu caro Fernando Moreira, bom dia a todos, ouvintes, aí para a senhora, viu, deputada, vai espetar a senhora aí. Não, mas faz parte. Faz parte, né? Eu espeto também. Pronto. Tudo que a professora Dayana falou aí, Miro, é óbvio, mas onde estão as propostas de fato? Ao meu ver, ela ainda não é uma pessoa preparada para o executivo, talvez mais para frente. Aí já faço a pergunta exatamente, a senhora já está se sentindo preparada para isso, e a senhora aproveita para responder onde estão as propostas de fato, segundo o ouvinte. Como é o nome dele? Ele não se identifica aqui, mas a gente... Oxe, ele falou a coisa certíssima, ele não me espetou não, ele tá certo. Antônio, né? Antônio, ô Toim, você falou a coisa certa, meu filho, é isso mesmo. Eu sou neófita na política, o executivo exige muito, e eu falei. A ideia de professora Daiane como prefeita é, se o povo achar que está na hora da gente mudar, mostrar uma cara nova e buscar propostas. Eu não falo em propostas agora porque eu não estou em campanha. Eu estou aqui dizendo que eu vou ser uma pré-candidata. E, obviamente, buscar junto com vocês. Você trouxe uma ideia maravilhosa, seu comentário foi ótimo, não achei espetado não, viu? Traga mais ideias, que eu espero construir uma Feira de Santana diferente, melhor, junto com pessoas como você. Mais uma aqui, Fernando. Vamos lá. Olá, bom dia, me chamo Lorena e gostaria de saber da deputada sobre o olhar dela para a mudança das leis de proteção às mulheres, pois estamos tendo um número assustador no aumento de violência e morte de muitas mulheres. Quais os projetos de mudança estão sendo feitos, principalmente nesse momento que se discute muito a questão do feminicídio, deputado? Exatamente, oi Lore, juntamente com o Ministério de Proteção à Mulher, de Direitos Humanos, junto com a ministra Damares, a gente está tendo esse olhar muito, muito clínico para com as nossas mulheres. E os índices de violência têm diminuído no Brasil. E, obviamente, índices referentes a crimes contra as mulheres também. Sou mulher, né? Não defendo a mulher porque eu sou mulher, mas eu defendo porque é cidadã, merece respeito. E buscar, junto com as leis de segurança, com a falta de impunidade, colocar mais receio nesses agressores para que essas mulheres estejam mais protegidas. E outra coisa que eu costumo dizer é a questão da independência financeira. A mulher, quando ela tem uma independência financeira, ela tende a buscar caminhos de não sofrer agressão ou de saber buscar a justiça caso isso ocorra. Então é nesse quesito que a gente vai caminhar, buscando dentro das leis, dentro da justiça e trazendo mais condições dessas mulheres empreender, se formarem, trabalharem e terem sua independência para poder dizer chega e dizer não nos momentos necessários. Temos mais aí? Siga aí. Então, a gente segue aqui com a deputada Daiane Pimentel. Nesse primeiro ano de mandato da senhora, deputada, o que é que a senhora, de fato, conseguiu trazer para a Feira de Santana que a senhora almejava e o que é que a senhora ainda pretende trazer, tanto no ano de 2020 como no segmento do mandato? Claro que a gente tem a campanha esse ano, caso eleita for prefeita, a chave muda um pouco, né, para contribuir para a cidade de outra forma, mas enquanto deputada, o que é que a senhora destaca que conseguiu para a Feira de Santana e que pretende ainda conseguir?
Então, é importante salientar que nesse primeiro ano eu fui a deputada que mais buscou recursos e mais lutou pelo nosso anel de contorno. A gente teve aí uma busca dentro da emenda parlamentar de 40 milhões iniciais para que a gente pudesse iniciar essas obras. E fora esses 40 milhões, que é uma emenda de bancada, a gente tem as nossas participações individuais. Cada deputado recebeu aproximadamente 4 milhões dessa emenda de bancada, e desses 4 milhões, metade, ou seja, 2 milhões, eu também direcionei para o anel de contorno. Sendo assim, a parlamentar que mais contribuiu para que a gente pudesse tirar isso do papel. Sem falar das minhas idas ao Ministério de Infraestrutura, as minhas reuniões com o ministro Tarcísio, a busca disso junto com o pessoal do DENIT. Então, eu tenho tido essa contribuição muito forte. Agora, obviamente, a gente tem aí esse valor inicial, esse recurso inicial. A gente precisa agora da concretização e do cumprimento da palavra do próprio governo federal e do Ministério de Infraestrutura. Esse ano de 2020 vou continuar com as minhas buscas. Inclusive teve um vídeo que o ministro Tarcísio falou: mais uma vez a senhora aqui, e é isso mesmo, mais uma vez e sempre, até que se concretize aquilo que foi promessa, né? Nos prometeram que iriam concretizar essa obra e a gente tem que iniciar. Eu tenho também aqui um dado de 2 milhões na área da educação. Quase 900 mil reais para a finalização de 2 creches em Feira de Santana, no nosso subúrbio. E tem 1 milhão também para que a gente possa direcionar para escolas municipais. Acabei de entender que foi pago também uma emenda minha de 1 milhão para a saúde e de mais 1 milhão no Ministério de Desenvolvimento, que a gente usa aí esse recurso junto ao DENOX, né, para a gente estar trazendo a população para entender que na prática o nosso mandato ele funciona e ele existe. Então a gente tem 2 milhões da educação, mais 2 milhões do anel de contorno, mais 1 milhão da saúde. A gente já tem aí 5 milhões da deputada professora Daiane Pimentel, distribuída na cidade de Feira de Santana nesse primeiro ano de mandato. Bom, 2020, o que é que a senhora quer colocar em prática lá na Câmara Federal? O que é que a senhora projeta desse ano? 2020, nós temos aí as emendas, as nossas emendas de direito, que vai ser uma maior distribuição de recurso. Vale salientar que o presidente Bolsonaro, o governo federal, ele tinha dado a palavra de que para cada parlamentar da base, eles iriam dar o impulso de 23 milhões para que a gente pudesse distribuir isso nos municípios, nas bases e fazer a política acontecer. E essas emendas, elas não foram pagas. Eu acho que eu recebi até agora 7 milhões, salvo engano, desses 23 prometidos. Ou seja, a gente corre atrás, a gente promete, a gente fala à população que a gente vai levar esse recurso, mas se o governo federal não paga, a culpa não é nossa, né? Cabe a mim, obviamente, cobrar, estou cobrando, inclusive estou falando aqui agora, é uma cobrança ao governo federal de que ele precisa pagar as nossas emendas, porque você não faz política pública sem recurso. É impossível. E as pessoas cobram, os municípios pedem. E para 2020, continuar elevando as minhas ideias ideológicas de ideologia de gênero, que eu não concordo, a questão da segurança, a legítima defesa, agora as reformas importantíssimas que eu faço coro e quero estar junto, todas as MPs relativas à reforma tributária, reforma de orçamento, a gente precisa, reforma política. Então, eu continuo com esse teor ideológico dentro da Câmara Federal e buscando recursos, porque é o recurso que constrói as mudanças que a gente precisa. Deputada, para encerrar, como é que a senhora enxerga hoje a política de Feira de Santana, a atual administração do prefeito Couber Filho, ex-prefeito Zé Ronaldo, deputado federal Zé Neto, que também é um pré-candidato, os demais pré-candidatos? Ontem tivemos aqui também o Tagino Machado, que pode ser pré-candidato pelo DEM ou não, tem uma situação ainda indefinida, embora tenha manifestado a vontade de ser pré-candidato aqui na cidade também. De que forma que a senhora encara o cenário na cidade e a política em Feira de Santana como um todo? Eu acho legítima a participação de todos os pré-candidatos que você citou, cada um trazendo a sua ideia, aquilo que acredita. O deputado Zé Neto, ele junto comigo, deputado, os únicos que Feira de Santana tem, então isso eu acredito que traz uma polarização muito forte, né? A ideologia que ele defende, a política que ele acredita, diferente da minha, né? São bem antagônicas. Eu acho que a gente consegue polarizar e ouvir a resposta das ruas, porque não adianta eu acreditar em algo, mas a população acreditar em outra coisa, né? A mesma coisa com o deputado Zé Neto. Então, é muito legítima, mais uma vez que ele busca esse pleito. O prefeito Couber Martins,
ele tem sido um pouco distante dessas lideranças políticas, especificamente a mim. Eu não senti a Prefeitura de Feira de Santana me abraçar. E o que seria abraçar? Seria espaço, sim, claro. Quando você chega a um patamar de deputada federal, você quer espaço na sua cidade para você trazer o que você pode trazer e você mostrar resposta à sua comunidade. Quantas pessoas trabalharam junto comigo na minha campanha, na campanha do presidente Bolsonaro, que querem se oportunizar frente à prefeitura e não têm condições por falta de diálogo de um prefeito que conta apenas com uma deputada da esfera ideológica dele, ou ele vai me dizer que ele é de esquerda? Porque aí se ele disser logo que ele é de esquerda, a gente entende. Mas não acredito que ele vindo do governo do prefeito Zé Ronaldo, que sempre foi de direita, o Cobé não pode ser de esquerda. Então, se ele é de direita, ele teria que abraçar a deputada de direita que a cidade tem. Outra questão que eu entendo é que é uma vergonha chegar em Brasília com apenas 2 deputados federais numa cidade na dimensão de Feira de Santana. 2! Uma cidade com quase 700 mil habitantes. É uma vergonha, é vergonhoso. Então, assim, a que se deve isso? Justamente as lideranças políticas da cidade nunca fazer questão de eleger ninguém. Parece que é um medo, sabe, das pessoas se elegerem, mostrarem seu trabalho, seu serviço, daqui a pouco galgar espaço maior. Então, comigo isso não vai existir jamais. Se um dia eu virar prefeito em Feira de Santana, eu vou querer, no mínimo, 4 deputados federal no meu partido. Fora os partidos de base. Então, eu vejo candidaturas legítimas. Vamos para disputa, vamos dialogar, vamos ver o que é melhor. E a população é que vai dar o checkmate. Vai dizer, olha, eu ouvi, analisei todo mundo, o momento é para fulano de tal agora, vai ser essa pessoa. Certo? Eu quero fazer uma pré-campanha muito tranquila. E eu acredito que essas figuras aí, apesar de críticas pontuais que eu faço a cada uma dessas pessoas, são pessoas que entendem que o rito dessa disputa tem que ser um rito muito ameno. Né? A gente tem que oferecer o que a gente tem de melhor para a população. Bom, o Miro Nascimento também tem uma pergunta para só uma reflexão, deputado, dentro da sua colocação, quando a senhora disse talvez que não tenha sido acolhida, né, ou procurada, né, dentro do prefeito Cobé Martins, mas de que isso dependeria da busca do prefeito junto com a senhora, né, para que pudesse estar participando diretamente dentro de um processo desse. E se a senhora fosse convidada a estar marchando lado a lado com o prefeito, como é que estaria essa relação? A senhora pregou, a princípio, um mandato de independência. Ô Miro, deixa eu te falar uma coisa. Obviamente que esse espaço não seria uma condicional do meu apoio. Certo. Mas seria até melhor para ele do que para mim. Porque ele mostraria que ele está abrindo espaço para as pessoas novas, para as pessoas independentes, para as pessoas que estão trabalhando. Eu tenho um mandato de excelência, eu construí esse primeiro ano de mandato de excelência. E eu não faço parte da gestão da minha cidade. Eu não posso contribuir com as minhas ideias, eu não posso mostrar que meu espaço pode crescer, porque comigo eu tenho pessoas capacitadas. O meu esposo saiu de Feira de Santana para assumir uma pasta em Salvador e está lá batendo recordes. Eficiência, compromisso, responsabilidade, gestão. A minha própria cidade não me deu essa oportunidade. Será que eu não poderia dizer, fulano de tal tem um bom currículo, eu acho que poderia contribuir muito conosco aqui? É nesse sentido que eu faço. Porque você constrói política assim, com espaço, com um grupo, mostrando o resultado. Como é que você mostra o resultado se não for com a mão na massa? Não é verdade? E essa relação, o que é que depende? É como se fosse, usando a expressão bem corriqueira, um namoro. Você sente quando a moça não quer ou quando o rapaz não tá afim. Então ainda era uma paquera. Não, então não tem paquera não, porque agora eu já tô namorando outras coisas. Então assim, se o prefeito então volta atrás e ele convida, a senhora estaria... Não, tô namorando comigo mesma. Tô em alto amor. Mas assim, às vezes você não tem uma relação de paquera que vira namoro, mas você tem uma relação de paquera que vira uma boa amizade. Não é verdade? Isso. Você não tem aquela relação marido-mulher, mas você tem aquela relação parceiros, de parceria. Eu vejo que não é isso que eu quero para minha cidade. Um prefeito que não se coloca à disposição de agregar, de estar com mais pessoas, de dar espaço para quem quer mostrar serviço. Então não adianta a gente seguir nesse ritmo. Agora, eu vejo que o prefeito Cobé Martins, ele tem tentado mostrar o trabalho dele dentro das condições da viabilidade que a prefeitura oferece, mas hoje não tem como negar, ele vai ser um concorrente meu, e eu não estou aqui para alisar a concorrente, né? Eu estou aqui para apresentar as críticas que eu enxergo, e é isso aí, vamos para a nossa corrida. Fernando. Deputada, a gente agradece a sua presença aqui, foi importante, entrevista esclarecedora.
Já há algum tempo que a gente queria ter a senhora aqui para a gente debater alguns assuntos, trazer também a projeção do ano de 2020, analisar 2019. Novo, né? Claro, o espaço está sempre aberto à senhora também. É um ano muito importante de muitas discussões. A gente vai ter a senhora aqui com certeza algumas vezes daqui para lá, como todos os políticos da cidade, porque um programa que cobre política tem que realmente ouvir todos os lados e estar debatendo a cidade de Feira de Santana. Muito bom tê-la aqui e a casa está sempre aberta, a senhora, tá? Eu que agradeço, vocês sempre muito gentis. Aliás, a mídia feirense, ela sempre foi muito receptiva a mim. E eu quero aproveitar para fazer um agradecimento público. Mesmo quando eu era aquela pré-candidata, que o pessoal falava, você é uma maluquinha, vocês sempre me deram a oportunidade de falar. E eu sei que esse convite existe, e eu que estou mais ausente da cidade por conta das minhas funções. E dizer à população feirense que eu estou à disposição, que eu não estou aqui para dizer que eu sei mais do que ninguém, até porque eu não sei. Eu estou aqui para aprender, mas eu quero aprender junto. Quero acertar e quero errar junto também, para depois a responsabilidade não ser apenas minha. Mas eu quero trazer a população comum para a política. E o PSL, agora falando como presidente de partido, tem oportunizado isso. Eu tenho presidentes do PSL municipais que são pedreiros, manicures, médicos, eu tenho de tudo. O que eu quero mostrar é que eu estou oportunizando. São poucas as cidades, Miro, que eu tenho políticos de carreira tomando conta do PSL. E isso foi uma proposta minha, ainda em pré-campanha, que eu cumpro depois de um ano de mandato. Muitos prefeitos se chegam, querem conversar, lideranças políticas de cidades grandes, e eu digo, olha, lá eu tenho fulano de tal, entendeu? Converso com fulano de tal, que é ele que sabe da política da cidade dele. Então você vê que os grandes partidos, os caciques políticos, eles não costumam fazer isso. Mas se eu digo que eu quero a população dentro da política, eu tenho que mostrar isso na prática. Quero agradecer a minha cidade de Feira de Santana, que eu amo, minha terra, e dizer que eu desejo o melhor 2020 possível para todos vocês. Vocês têm aqui uma mulher de coragem, uma mulher que escuta, uma mulher que dialoga, uma pessoa que quer fazer uma política diferenciada, disposta a buscar o melhor para a nossa cidade de Feira de Santana, e dizer que Deus abençoe a todos nós, porque sem Ele nós não somos ninguém. E é isso aí. Sem dúvida. Conversamos então com a deputada federal Daiane Pimentel, no nosso Bom Dia Feira desta quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2020. Abração.